Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, pra quem não me conhece, eu sou a Lília. Eu sou a mãe do Davi, mãe da Lauren, que nasceu agora e é a bebezinha mais fofinha desse mundo. Sou casada com o Rômulo e eu tô na IEL há muito tempo. Então, roda a vinheta, mas antes, senta porque lá vem história. Vamos lá, vou começar a contar um pouquinho da minha história, certo? Eu cheguei na igreja, eu tinha 2 aninhos. Sim, 2 anos. Quando eu cheguei na igreja, a igreja era muito diferente do que a igreja é hoje. A minha mãe estava procurando uma escola, e aí a igreja tinha uma escola. Nossa igreja tinha uma escola, e minha mãe conheceu a escola, gostou, e daí descobriu que também era uma igreja, e começou a frequentar. Porque a minha mãe é cristã, e minha mãe aceitou Jesus quando ela tinha 12 anos. Meu pai conheceu meu pai, os dois se casaram, os dois frequentavam a igreja, eles foram líder de jovens, líder de alguns ministérios da igreja, e com o passar do tempo meu pai se desviou. Minha mãe permaneceu firme na presença de Deus, a minha mãe é um exemplo para mim, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como é viver a adolescência com a família assim, com o pai não cristão e com a mãe cristã. Então, eu cresci na IEL, né? Como eu falei, eu vi a IEL se modificar, eu cresci ali fisicamente, emocionalmente, muito espiritualmente, aprendi muito. Foi ali que eu aceitei a Jesus quando eu tinha 9 anos, eu fui batizada com 11 anos. Foi ali que eu fiz minhas melhores amigas, que são amigas até hoje. Foi ali que eu conheci o meu marido, que eu me casei. Então é onde eu construí a minha vida, a igreja. E a parte da adolescência vem uma parte muito gostosa pra mim. Todo mundo fala assim, é a parte da aborrecência, que as pessoas ficam chatas, os adolescentes ficam chatos. Não é que ficam chatos, é porque a gente tem muitas perguntas, né? Nós estamos nos descobrindo, então é normal ter algumas dúvidas e às vezes ficar com um humor meio, de uma hora feliz, uma hora meio triste, uma hora chateado. É normal, são os hormônios, né? Mas eu quero falar pra vocês agora como foi pra mim a questão, assim, do meu pai. Porque eu não sei se é o seu caso, mas no meu caso meu pai não era cristão, meu pai não frequentava a igreja. Por mais que ele nunca impediu de eu ir, gostava de eu ir, ele sempre quis que eu fosse com a minha mãe, então nos domingos eu tinha que ir, tipo, não tinha essa de ficar dormindo, eu tinha que ir. Mas na época da adolescência mesmo, aconteceram algumas coisas familiares que me mexeram muito comigo, com o meu emocional, com a minha estrutura. E eu tava numa adolescência, uma época muito importante, que mexeram comigo. Apesar de ter sempre muito firme, muito firmada, que minha mãe sempre deixou muito isso no meu coração, desde pequenininho, minha mãe colocou isso no meu coração e agradeço muito a ela, do que eu sou em Deus, de como eu sou importante para Deus, de como eu sou especial para Deus, de como Deus me ama, independente de qualquer coisa, sabe? De qualquer situação. É, a minha mãe sempre deixou a essência, tentou deixar no meu coração, né, a essência de Deus na minha vida. Então, assim, foi um momento muito difícil, mas eu consegui passar. E o que eu fiz? O que eu precisei fazer? Eu precisei, porque nós, principalmente as meninas precisam de um referencial paterno. A gente precisa. E eu não tinha um referencial paterno cristão. O meu referencial paterno, ele na época estava me magoando, me chateando, na questão familiar. E eu era muito próxima aos meus líderes. Na época, meus líderes eram Mânia e Liz, e chamava Firme e Fiel. Então, assim, na minha adolescência, no sábado era dia de ir pra igreja, todo sábado era dia dos nossos encontros, de cantar, de brincar, de ouvir a palavra. E era muito gostoso, né? Esse momento com os meus amigos ali na igreja. Mas eu sempre fui muito amiga, assim, os meus líderes na época sempre frequentaram a minha casa, eu frequentava a casa deles. Então, pra mim era muito fácil eu me abrir com eles. E eu acabei adotando o meu líder na época, o Mano, que algum de vocês devem conhecer, como uma referência pra mim. E isso foi muito importante, porque essa referência eu levei pra minha vida, começou na adolescência, mas eu levei pra minha vida inteira. Uma referência de espiritual, uma referência de pai mesmo, sabe? Que foi importante pra mim. Então eu quero falar pra vocês assim, se você não tem um pai ou uma mãe cristão, você pode adotar na igreja.
Sim, na igreja tem muitas pessoas que têm uma vida com Deus, histórias de experiências com Deus que vai te deixar muito feliz se você um dia conhecer, sabe? E fez a diferença na minha vida. Então, assim, primeiro é isso, eu cresci a minha adolescência na igreja, tive alguns conflitos, mas eu consegui alguém que me orientou. Com relação aos meus amigos, né? Porque assim, eu cresci na igreja. Mas, por incrível que pareça, os meus amigos, mesmo fora da igreja, no colégio, eram amigos que também cresceram num lar cristão, que também tinham a mesma vivência do que eu. E alguns também, alguns dos pais, os dois eram cristãos e outros a mãe não era ou o pai não era. Então, assim, é muito parecido com a minha história. E no condomínio que eu morava também tinha algumas crianças que frequentavam a mesma igreja que eu e algumas que não frequentavam, mas se começaram a frequentar bem na época da adolescência. Então foi muito gostoso, porque a gente sempre compartilhou e partilhou dessa história de Deus, sabe, assim, de histórias mesmo da Bíblia. E sabe o que é legal? É que na época eu achava chato, vou ser bem sincera. Como eu acabei de falar, eu tinha muitos amigos que eram cristãos e talvez nem eram já convertidos, mas que conheciam, que cresceram no lar cristão, a gente acabava se cobrando muito um do outro. Então assim, se eu falasse assim, eu queria, que saco, não sei o que, tipo assim, fizesse alguma coisa que não era considerado certo, esses meus amigos vinham e brigavam, me chamavam a atenção, tipo, poxa, mas não é assim, e você tem que olhar pelo amor de Deus, e na época eu falava, poxa, que saco isso, poxa, tipo assim, né, eu não quero ouvir agora, mas hoje eu vejo como foi bom pra mim, como me fez bem. E outra coisa que também me fez muito bem, foi muito importante, é que eu sempre fui muito amiga da minha mãe, muito amiga. Então, assim, e eu sempre ouvi muito aquela palavra assim, honra pai e mãe. Até o meu pai mesmo, que era às vezes assim, não tinha vontade de honrar, sabe? Principalmente na adolescência, na época daquele conflito que eu tive. Eu não tinha vontade de honrar, não. Mas até mesmo Mãe, a Elise, minha mãe, minhas tias, que minha família, não só minha mãe é cristã, mas minha família mesmo, os meus tios, os meus primos, a maioria são cristãos. Tanto da parte da minha mãe e até da parte do meu pai também tem alguns tios que são cristãos. E eu sempre falava, não, mas você tem que honrar sua mãe, seu pai, você tem que honrar sua mãe. Eu sempre fui muito amiga dela e isso me ajudou muito, porque assim, eu ficava com medo de entristecer o coração dela, de deixar ela triste, eu não queria fazer nada que ela falasse assim, nossa, poxa, minha filha fez isso, nossa, mas eu ensinei e ela fez isso. Então eu ficava com muito medo. Eu vou contar uma coisa, que eu lembro que uma vez, olha só, eu já era maiorzinha, eu deveria ter uns 14, 15 anos. E eu queria ficar com o menino. Coisa da nossa época era um negócio de ficar. E eu nunca tinha ficado, eu queria ficar com o menino. E eu fui, eu chorei, e eu falei, mãe, eu quero ficar. Minha mãe, filha, você sabe que é errado, que não é certo, tal. Mas, mãe, mas eu quero. E eu, assim, eu podia muito bem ter feito o quê? Ter ficado com o menino escondido, pronto, acabou. Mas não, eu não queria quebrar a confiança dela. Eu queria que ela autorizasse. E ela falou, tudo bem, se você quer ficar com o menino, você sabe que vai ter consequência, porque isso é errado e todo erro tem uma consequência. Você tá disposta a pagar por essa consequência? Deu, acho que sim, né? Na época eu queria, então não imaginava que ia ter consequência. Falei que queria, então tudo bem, fiquei com o menino. Gente, é o nosso coração que machuca, né? Porque ficar é uma coisa muito errada. O que aconteceu? Eu me machuquei, meu coração ficou muito machucado. E eu fui chorando, né? Eu não queria chorar pra minha mãe, porque ela já tinha falado pra mim que ia ter consequência. Eu sabia que aquilo daí era consequência. Mas ela com todo carinho, com todo amor, ela me acolheu. E foi que ela falou assim, Léa, eu tô te acolhendo porque Deus faz isso. Deus sempre, mesmo com o nosso erro, mesmo que a gente erre, Deus nos acolhe, Deus nos ama. Deus nos ama de uma forma incondicional. E você sabia, antes de fazer, você já sabia que era errado. Mas você quis. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, sabe, assim, muito. Marcou muito a minha vida. Porque, assim, teve uma consequência que doeu em mim, que me machucou, que eu sofri, tipo assim, durante um tempão. E mesmo assim, mesmo ela falando que ia ter consequência, ela me acolheu e eu senti, assim, uma coisa muito maravilhosa. Obrigada, mãe. Eu te amo, viu? Então, minha adolescência foi bem gostosa. Como todo adolescente, a gente quer descobrir algumas coisas, por isso que eu deixo uma dica pra vocês.
tenham amigos que vocês confiem bastante para conversar. Pode ser uma tia, pode ser um tio, avó, pode ser o seu líder, pessoas que você sabe que você pode se abrir e que não vão contar. Por exemplo, a Neilise e o Mano eram meus líderes, eram pessoas que eu podia me abrir, que eu sabia que eu podia contar, que não ia contar para outras pessoas, que não ia contar para minha mãe, e eu tinha essa liberdade de contar. Por mais que eu não escondesse as coisas da minha mãe, que eu sempre fui muito aberta com a minha mãe. Mas eu sabia que eu podia contar. E nessa fase, é uma fase... Oh, meu celular tá só caindo. É uma fase muito gostosa. E eu já falei muito, né? Então, acho que eu vou parar por aqui. Quem sabe eu falei mais um outro vídeo, né? Mas foi isso, minha adolescência foi bem gostosa. Eu cresci muito ali na IEM, aprendi muitas coisas. Se vocês quiserem, precisarem conversar, eu também tô aqui, tá? Podem contar comigo. E galerinha, eu acho que é isso, porque eu tô escutando um chorinho e a minha filha tá querendo um mamazinho, porque deixa eu contar pra vocês, eu gravei esse vídeo acho que umas 34 vezes. Pois é. Na última vez que eu gravei que ficou ok, que não era nada disso que eu tinha falado, eu descobri que eu tinha gravado na posição errada, eu tive que gravar de volta, então já deu pra mim. Um beijo, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Vocês são muito especiais e importantes. E que a adolescência de vocês seja uma adolescência marcada pelas coisas boas. Vai ter coisa ruim? Vai, mas que as coisas boas prevaleçam, tá bom? Então, tchau galera, e eu fui!